Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortifique hoje, amanhã e sempre. Estamos aqui com muita alegria ainda nesse sábado, 17 de novembro, com o nosso programa 18. Refletindo com Jesus. Estamos aqui com o nosso irmão Amadeus, que vai nos acompanhar. E boa noite, Amadeus, tudo bem? Boa noite, Renato, boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham aqui através da Web Rádio Cristo Consolador. Que as bênçãos e o amor do nosso Pai continuem nos envolvendo sempre. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos amigos, né, que faz parte da equipe da Rádio Web Cristo Consolador. Estamos aqui novamente. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Agradecemos a todos aqueles que estão nos assistindo, irão assistir futuramente, mas vamos fazer uma prece de início do nosso trabalho. Então, vamos pedir ao nosso irmão Amadeus para fazer a mesma. Gostaria de fazer a prece de São Francisco. Essa prece ela nos chama a atenção pela simplicidade, pela pureza, mas pela proposta de transformação da criatura. Porque ele diz: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa rogativa colocada aos pés do Mestre Jesus, pedindo que ele interceda junto ao nosso Pai, a sua misericórdia, para todos nós que estamos agora no ar, aqui através da Web Rádio Cristo Consolador, para você, irmão e irmão, que está em seu lar nos acompanhando, para mim e o meu irmão Renato, que estamos aqui nesse trabalho, que as bênçãos e o amor do nosso Pai continuem dirigindo sobre todos nós. Renato? Em nome da espiritualidade amiga, nossos anjos guardiões, nossos amigos que sempre nos assistem, vamos iniciar nosso trabalho, depois dessa linda prece. Vamos aqui, continuando os trabalhos de Emmanuel, né, através de Francisco Cândido Xavier. Estamos aqui com uma mensagem muito, muito interessante, credores diferentes. No livro Via de Luz, pelo Espírito Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, tem a citação evangélica que nós vamos pedir ao nosso irmão Amadeus que faça
um comentário sobre ela. Tem Mateus, Amadeus, no capítulo 5, versículo 44, dizendo o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O que é que você nos diz sobre essa passagem evangélica? Renato, essa passagem evangélica ela é muito profunda, ela carece de uma reflexão mais acentuada para a gente entender o que Jesus diz e Mateus traduz aqui nesse tópico: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ora, muita gente, a gente vê isso na seara espírita com muita frequência, que a gente vê irmãos chegarem na casa espírita, vítimas de perseguição espiritual, brafejando, lamuriando, apontando defeito em todo mundo, debitando ao espírito perseguidor as piores coisas que lhe acontecem, mas a proposta de Jesus é diferenciada. Amai vossos inimigos. Por quê? Porque é exatamente esse inimigo que nos aparece como credor, nos dando excepcional oportunidade de mudança. Porque se nós não amarmos o nosso inimigo hoje, amanhã certamente estaremos ombro a ombro novamente, quer seja no plano espiritual, quer seja em outra experiência encarnatória. Se eu fui prejudicado hoje, me sinto vítima, amanhã eu vou querer cobrar aquele inimigo de hoje, que às vezes já está cobrando um débito que eu tenho para com ele, e isso vai virar uma dialética, não para mais. Mas a assertiva de Jesus é o ensinamento do Mestre: amai vossos inimigos, porque aquele que nos aparece como inimigo hoje, certamente foi alguém muito caro para nós no passado e hoje aparece como cobrador. E aí nós vamos ver na condução do texto a importância da gente ter esse apreço pelo nosso inimigo. Não é o caso da gente dividir intimidade do lar, da família, do trabalho, da nossa vida com ele. Há incompatibilidade nisso, mas não desejar mal é o mínimo que a gente pode fazer para o inimigo. Não é, Renato? Mateus, é interessante essa passagem, porque você se referiu hoje no dia a dia, como Emmanuel vai se referir na leitura do tópico. Mas é muito interessante. Imagina a situação de Jesus quando ele se enfrentava quando ele estava frente a frente com os fariseus, os saduceus e tantos outros, né? Ele falando uma palavra, dando uma palavra de conforto, fazendo uma cura, e os fariseus, os sacerdotes, né, no caso, contra ele, dizendo que ele não podia fazer aquilo. Quer dizer, é uma questão de... tinha de ter muita paz. Jesus tinha de ter muita paz, muita calma mesmo perante aqueles que ele, naquele momento, debatia, na realidade, com os fariseus, com os sacerdotes. Aí imagino também, Amadeus, imagina os apóstolos, né? Porque Jesus já tem o nome, né? É um espírito altamente evoluído. Mas um Pedro, um João, aquela Rudes, nós sabemos que era pessoas rudes, para ter calma com esse pessoal, seria muito difícil. Jesus tinha de chamar muita atenção, pedir muita calma, procurar ensinar, até dizer isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Não inimigo, não é o sacerdote, por exemplo, os sacerdotes naquele tempo, né, que consideravam os inimigos. E assim, é uma situação muito interessante a gente olhar também essa passagem. Então, Amadeus, vamos falar agora sobre o que Emmanuel nos diz, tá certo? Na passagem, na leitura que ele fez sobre esse tópico. Eu vou ler e depois quero que você também faça o comentário, tá certo? Aí você vai ficar bem à vontade, tá certo? Nós iremos ficar aqui até 18h30 e você esteja à vontade. Então, vamos dizer o seguinte: credores diferentes.
Emmanuel diz o seguinte: o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados, certo? Ninguém poderá aderir de ponto a completa união com o adversário dos dias de hoje, como Jesus não podia rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamamos-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação de todas as facetas pelas quais a examinamos, mobilizando os instrumentos de análise comum. Geralmente, somos devedores de alto benefício a quantos nos perseguem e caluniam. Constitui os instrumentos que nos trabalha a individualidade, compelindo-se à renovação de elevado alcance que raramente compreendemos no instante mais grave da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades de ser atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, que em muitas ocasiões são imprevidentes, companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situamos com vigor. Pela rudez do inimigo, o homem comumente se faz rubro e dignado uma só vez, mas, pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acambrado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizade. No entanto, somos aqueles que reconhecem pelo benemérito credores quanto nos proclama as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivos. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em suas magnas extensão. Emmanuel. Amigo, está aí um texto muito, muito interessante para que você possa trazer a sua mensagem sobre ele. Por favor, esteja à vontade. Muito bem, Renato. Olhe, realmente, como você já disse, nós tentamos explicar alguma coisa do nosso ponto de vista. Na verdade, amar os inimigos é um ensinamento de Jesus não apenas para o presente, para aquele tempo, 1890 anos atrás, 1990 anos atrás, mas um ensinamento para a posteridade. E não é à toa que Jesus prometeu que pediria ao Pai um outro Consolador, que viria lembrar o que ele estava ensinando e revelar o que não podia ser dito naquela época. Aí nós vamos entender esse contexto de amar os nossos inimigos. Vamos imaginar, por exemplo, que todas essas querelas que se estabelecem entre as pessoas que se amam, pessoas que se gostam, pessoas que têm uma vivência forte, aí, de repente, por questões as mais diversas, religiosas, políticas, materiais, família, olha, um monte de situações que aparecem nas vidas daquelas pessoas e elas se tornam inimigas. Mas esse se tornar inimigo tem uma importância capital em nossa caminhada. Por quê? Tudo faz parte do planejamento de Deus. Nenhum obsessor vai perseguir alguém gratuitamente. É necessário que tenha havido entre aquelas criaturas qualquer desarmonia, que estabeleceu-se lá um estigma, uma animosidade, um sentimento de revolta, de ódio e perseguição, e posteriormente vem a vingança. E aí a gente vai entender como é necessário a gente compreender aquele irmão e não revidar. Não revidar. Por exemplo, lembro-me agora de uma passagem histórica que os espíritos contaram. Havia nas proximidades de Jericó um casal. Um homem trabalhador, pai de filhos, uma mulher dona de casa, uma caseira excepcional. E aquele homem trabalhava e toda semana ele pegava o excedente do seu trabalho, levava para a cidade, vendia,
comprava o que era necessário e fazia com a venda daqueles produtos daquelas coisas que ele produzia na sua glebazinha de terra, ele complementava o atendimento das necessidades da família. Aquele homem, de repente, começou a morfinar, começou a se acabrunhar, como diz aqui o texto, né? E aí perdeu o gosto pela alimentação, perdeu o gosto pela família, perdeu o gosto pela vida e começou definhando. Não se alimentava, não dormia, era uma situação extremamente difícil. E aí, Abigail, aquele coração amorável, gastou tudo o que podia para cuidar do marido. Procurou os curadores, procurou a medicina da época, onde tinha um recurso, ela procurou. E nada absolutamente resolvia a situação daquele homem. Aí o que acontece? Ela tomou conhecimento que havia um jovem galileu, que era um profeta, e que ele curava as pessoas. Imagina quem era: Jesus. E aquele jovem ia estar lá em Jericó tal dia. Aí ela entendeu, ela teve um insight, aquilo que o pessoal de comunicação social chama, ela teve um insight, ela teve a ideia, uma intuição de que se levasse o marido e o marido tivesse possibilidade de falar com aquele homem, ou pelo menos ele visse aquele homem, porque o marido não falava, certamente ele ficaria curado. E aí ela regimentou os recursos que podia, arrastou o marido e os filhos e levou para a praça. E chegou lá, ficou na praça. Ocorre que, à medida que o tempo passava, uma multidão se aglomerava, e aí aquelas pessoas iam chegando e gradativamente empurrando Abigail com o marido e os filhos. Quando Jesus chegou, ela estava lá no final da praça. Era um verdadeiro... uma verdadeira multidão na frente dela. E ela, de repente, começou a entender a impossibilidade de falar com Jesus. E aí começou a entrar em desespero. Em dado momento, Jesus parou a preleção, abriu espaço entre aquela multidão e foi até lá onde estava aquele homem caído, estava lá, semi-morto. E aí Jesus olha para aquele homem e diz ao espírito: Abinadab, deixa esse homem. Era uma autoridade. E aí Abinadab, através daquele homem, disse: não deixo. Olha para ele, pensa que cabra foi. Jesus: deixa esse homem, Abinadab. Ele disse: não deixo. Por acaso, sabes o que ele fez comigo? E aí contou. Eu também tinha uma gleba de terra, tinha uma família, tinha mulheres e filhos. Eu produzia na minha gleba de terra, vendia o excedente na cidade para complementar as necessidades, atender às necessidades da família. E certa vez, quando eu voltava da cidade, esse homem me assaltou e, além de me roubar os pertences, me tirou a vida. E aí eu observei, eu vi minha mulher se prostituir para criar os filhos. E agora eu encontrei ele, mas não deixo mesmo. Aí a gente para e olha, era uma cobrança justa, né? Na nossa visão material, o homem estava cobrando o débito dele. Mas não é a visão de Jesus. Jesus estava passando essa mensagem para o futuro. Aí Jesus olha assim, tem um pé de árvore encostado, uma planta cheia de flores. Jesus vai até aquela planta, arranca uma flor do caule e chega lá e mostra: Abinadab, essa flor, mesmo arrancada do caule com toda a violência, mantém a sua essência, o seu perfume, a sua natureza. Assim somos nós. Mesmo a criatura retirada da vida física com violência, ele continua sendo ele. Deixa esse homem. E aí o espírito afastou-se. Esse ensinamento que Jesus nos mostra, ele dá duas versões extraordinárias. Primeiro, é que ele entendia que aquele homem estava fazendo uma cobrança de um débito que tinha aquele outro para com o cobrador. Mas ele também sabia que é exatamente amar o inimigo, não amar no sentido de estreitar, abraçar, conviver com aquela, dividir intimidade com aquela criatura, mas respeitar, não desejar o mal. É exatamente isso que é necessário que a gente entenda para se compreender aquele ensinamento de Jesus. E mesmo a criatura sendo retirada daqui com violência, ela continua a essência dela. O corpo morre,
A alma deixa de ser alma para ser espírito, mas continua. Agora, se nós tínhamos um princípio, uma educação, se nós tínhamos uma formação cristã capaz de entender o que ocorreu e o que ocorreu comigo em decorrência do meu passado delituoso, etc., eu não vou guardar mágoa daquele inimigo, daquela criatura que me cobra. Por quê? Diz aí o texto com todas as letras. Porque é esse inimigo que nos adverte sobre as coisas que a gente está fazendo, as coisas erradas e etc., porque ele vai de dedo em riste na nossa cara e diz, você não presta por isso, por isso, por isso. Já os amigos não. Vão lá com minhas palavras, com agrado, que raramente surte o efeito desejado. E o inimigo não, ele é objetivo, ele é claro, como diz o texto. Renato, desculpa aí, mas eu avancei aí no tempo e aí, muitíssimo obrigado mesmo pela oportunidade de estarmos juntos. Você nos concede poder compartilhar aqui com você desse refletindo com Jesus. Acho que é dúvida. Obrigado, Amadeus. É um prazer muito grande, Amadeus, você estar aqui conosco nesse momento de refletir com Jesus. Olha, Amadeus já falou bastante sobre o dia a dia que nós podemos passar nas nossas vidas. Muitas vezes, nós encontramos pessoas que vivem numa dificuldade muito grande. Muitas vezes, com essa dificuldade, não consegue nada, sempre com problemas para conseguir alguma coisa, tanto a paz, a harmonia espiritual, como nos bens materiais. E muitas vezes nós ficamos numa interrogação, o porquê de tanto sofrimento, se às vezes nós não dizemos, meu Deus, por que eu sofro tanto? Porque fulano de tal também sofre bastante. Uma pessoa tão boa e sofre tanto. Aí fica a interrogação. Quais os créditos que nós poderemos ter, os créditos para que nós poderemos ter, para vivermos a vida tranquila e em paz? Primeiro, a doutrina dos Espíritos vai nos trazer o pretérito e depois o presente. O que aconteceu com nós no nosso pretérito? O que aconteceu com esses amigos que nós falamos aqui, essas pessoas que nós falamos aqui, com tanta dificuldade, e nós não sabemos por quê? Porque muitas vezes outros chegam até com expiação, muitos não sabem o porquê daquela expiação. Então, com tudo isso, a doutrina dos Espíritos vem nos dar, através do ensinamento do Cristo, porque ele prometeu, como Amadeus falou, um Consolador para explicar a todos nós como nós devemos proceder perante esse sofrimento, essa dor. Jesus disse, em Mateus capítulo 5, versículo 44, amai os nossos inimigos. Para refletir com ele, nós podemos chegar a dizer, por que tanto sofrimento e nós não entendemos? Será que existe algo oculto? Se existe algo oculto que está intervendo sobre essas pessoas? Aí nós puxamos o livro dos Espíritos, na questão 459, pergunta, existe a influência do mundo espiritual sobre o mundo material? Aos Espíritos, existe mais que nós imaginamos. E daí, o que é que nós podemos fazer? Qual é a solução? Se nós não encontramos no nosso dia a dia a solução para esses problemas, vamos buscar a solução aonde? Já que nós temos o entendimento, a doutrina dos Espíritos, o entendimento do ensinamento de Jesus, que quando ele falou com Nicodemos, ele disse que existe uma vida futura. E daí nós iremos procurar, dentro do nosso dia a dia, a melhor maneira de tentar resolver esses problemas. Buscamos as religiões.
religião A, as pessoas chegam, faz suas meditações nessa religião. Ele diz que nós devemos fazer prece, às vezes até diz que é um castigo de Deus, e assim continua a vida. Outras religiões A, B, C e D, isso não interessa, mas outros dizem que é o Satanás que está ao lado dele. Outros meditam e dizem que é uma influência do mundo espiritual sobre o mundo material. E qual o crédito que nós temos para que nós possamos entender e compreender essa situação? É procurar fazer a nossa reflexão perante Jesus, pedindo a Ele a proteção divina, buscando, na melhor maneira possível, o entendimento, a compreensão, e procurar fazer prece para que nós possamos aí conseguir da espiritualidade amiga o recurso divino, porque o recurso divino vem através de nossos anjos guardiões, nossos protetores, os santos, ou qualquer espírito de luz, o espírito da verdade, venha até nós nos ajudando. Aí começa um trabalho de renovação daquelas pessoas que estão nessa condição. Aí é onde está chegando os créditos, cada um com seu crédito diferente, com a sua maneira diferente de pensar, cada um com o seu sofrimento. Então, os créditos aí nós podemos chegar é dizer, seu inimigo, vamos fazer prece. Aí nós estamos já começando a ter os primeiros créditos nas nossas vidas para resolver nossos problemas. E daí, proteção divina, os mais créditos que nós temos para que nós possamos entender e compreender. Até um dia, nós conseguiremos melhorar a nossa situação, daqueles processos que nós temos no nosso dia a dia, das nossas dificuldades. Tentando, com os nossos familiares, com a menor maneira de agir e de pensar, modificando nossos hábitos, mostrando que nós podemos ser as pessoas boas, uma pessoa boa, e podemos viver em paz. Aí começamos a praticar o bem e a caridade. Aí os amigos espirituais vão chegar para aquele que são nossos inimigos do pretérito, vai dizer, olha, ele está se modificando, ele está mudando a vida dele, ele está querendo mais crédito de paz, de harmonia e de tranquilidade. O que é que nós podemos fazer com esse? Podemos fazer. Aí os espíritos vão atuar sobre esses amigos, inimigos, que podemos dizer assim por causa do tema, esses espíritos que não gostam da gente, e vai dizer, realmente ele está tentando modificar. Existe outro tratamento que os espíritos vão fazer com ele, vão mostrando a ele a melhor maneira de viver, de não mais perseguir, não caluniar, não viver de uma maneira para fazer o sofrimento de alguém. E daí nós seguimos em frente. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter o crédito que nós procuramos praticar através dos nossos atos, através das preces, através das nossas orações. Outra maneira de pensar, procurar fazer o bem e a caridade, buscando uma elevação espiritual, procurando modificar nossos pensamentos. E a terceira é que nós estamos aí beneficiando aqueles que fizeram conosco, ou nós fizemos com ele, provavelmente é mais isso que nós fizemos com ele, e ele daí possa também evoluir. Então, temos créditos de várias maneiras para que nós possamos atingir aquilo que realmente nós queremos, que é a paz nossa e daqueles que estão ao nosso lado. Mas sabemos que nós devemos orar sempre, vigiar sempre, para não cairmos em erro. Teremos uma condição de vida melhor quando nós buscarmos, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, a melhor maneira de pensar e de agir e viver uma vida tranquila. Então, meus amigos, amado Deus, é isso que nós devemos passar para aqueles que sofrem, uma palavra de conforto e dizer que Deus é o caminho, Deus é nosso Pai, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, é isso que nós temos que fazer.
são créditos, são credores, credores diferentes, né? E daí são os créditos que nós podemos conseguir para que nós possamos viver em paz. Então, Amadeus, vamos fazer a nossa prece, que nosso tempo já esteve. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por aqueles que estão nos assistindo, nos assistir, e que Jesus nos abençoe. E dizemos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós podemos e devemos perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Mas não deixei cair em tentação. Levai todos os males, porque sois o reino, o poder agora para sempre. Que o Senhor da vida nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, amado Deus. Muito obrigado a todos. E que nós possamos viver em paz. Boa noite, Brasil! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.